Esse é o canal Protaço, já curta e se inscreva. Essa é a parte 2 da nossa história. Vamos lá! Temos uma vista do barco do nosso prota no escuro em meio a uma forte neblina. Bota aparece então chamando por seu pai e sua irmã, perguntando onde eles devem estar. Então ele escuta um soluço e um choro baixinho e avista sua irmã encolhida em um canto escuro do barco. Ele chega mais perto dela, e pergunta o que está acontecendo, e logo pergunta onde está seu pai. Ela tremendo aponta para fora do barco, e Bota percebe que tem algo boiando na superfície. E temos a visão de seu pai todo desfigurado, só a parte de cima de seu corpo e alguns pedaços. Bota confuso entra em desespero, ele corre e segura bem forte na lateral do barco gritando cada vez mais alto pelo seu pai. Sua irmã Lita o agarra pelas roupas e fala para ele não pular, enquanto Bota fala que seu pai precisa de ajuda. Lita com uma voz estranha, chama a atenção do Bota. Ele então olha para sua irmã e vê uma morta-viva falando em meio a grunhidos para ele não a deixar para trás. Ele faz uma cara de medo e grita arrepiado com aquela visão macabra, sem entender o que está acontecendo. Quando então vários trovões caem no mar enfurecido em meio à tempestade com um forte e alto estrondo, ele acorda. E percebe que era apenas um terrível pesadelo. Ao olhar para o lado ele vê a sua irmã e ela está dormindo tranquilamente com seu rosto de sempre. Novamente vemos seus olhos se enchendo de lágrimas e em seus pensamentos ele começa a lembrar do seu pai. Ele diz que pensava que seu pai o tratava apenas como uma criança todos os dias, e fala que percebeu que seu pai os estava protegendo contra os monstros do oceano todo santo dia. Sem falhar e de forma sutil para não os preocuparem. Então vem a imagem de seu pai pedindo para ele cuidar de sua irmã Lita. E essa imagem é de partir o coração. Ele abraça sua irmã com toda a sua força falando que seu pai agora se foi e que de agora em diante eles estão sozinhos. Então nosso prota escuta barulhos de algo batendo e vemos que é o bote salva-vidas deles, que ficou preso nas pedras logo abaixo do prédio. Ao se aproximar Bota verifica que todas as suas coisas ainda estão dentro do bote e fica animado. Ele diz para sua irmã parar de sonhar acordada e ir ajudar ele a achar algo que eles possam usar. Mas sua irmã está imersa em seus pensamentos tristes, perguntando onde seu pai está. Ela pergunta diretamente ao Bota, que perde toda aquela animação e fica novamente depressivo. Ele fica se perguntando o que falar para Lita. Será que ela vai aguentar toda a verdade? Quando ele começa a falar, sua irmã pergunta com os olhos em lágrimas, por que seu papai não está mais ali? Ela questiona se ele morreu e se está junto com a sua mamãe agora. Ela não consegue segurar a tristeza. Assim nosso prota também não se aguenta e dá um forte abraço em sua irmã, de forma a tranquilizá-la, e os dois choram juntos. Um pouco mais tarde vemos que o bote foi tirado da água e está cheio de caixas, e nosso Bota se exclama que é tudo que conseguiram salvar da água, e Lita fala que os relógios ainda funcionam. Encarando os relógios ele diz que aquele monstro tinha atacado mesmo sendo de dia, e que agora os relógios não servem para nada. Esse momento é interrompido pelo estômago de Lita roncando bem alto, lembrando a eles que não comeram nada. Nosso prota então pergunta se ela está com fome e lembra que não comeram nada por muito tempo. Lita logo retruca que não está com fome coisa nenhuma e que não precisa se preocupar. Mas lá vem seu estômago roncando bem alto novamente, deixando-a com cara de tacho. E ela faz uma cara engraçada gritando que consegue aguentar, e nosso prota diz que vai tentar pegar algo para eles comerem. Ele começa a procurar pelo seu arpão e equipamentos de pesca, mas não os encontra em lugar nenhum. Quando de repente de uma caixa furada caem vários garfos no chão, como uma obra do destino. Ao ver aqueles garfos ele se lembra de seu pai, falando que mesmo não precisando naquele momento eles poderiam vir a ser úteis algum dia. Nosso prota fica emotivo com essa lembrança e olha fixamente para os garfos por um tempo. Mas logo se recompõe e lembra que agora ele é o homem da casa. Então vemos que nosso prota montou um mini arpão com garfo na ponta de um tubo. E agora eles têm como pescar alguma coisa para comerem. Lita já sente o gostinho da comida. Mas ao olhar para a água Bota já fica travado e com medo de entrar ali, pois agora ele sabe a verdade sobre os Leviatãs. Ele se pergunta se realmente deveria entrar ali e engole seco a sua saliva de preocupação, começa a se perder em seus pensamentos, imaginando se aquele monstro ainda estaria vivo,
e pensa que ele vivia dentro da água se divertindo e que agora é um lugar tão assustador. Logo Lita o agarra pelas roupas o chamando e falando para ele que não precisa ir lá, e Bota confirma aliviado. Como um passe de mágica, um caranguejo surge do nada na frente desses dois mortos de fome. E como esperado, temos churrasquinho de caranguejo para o jantar, e parecem estar bem suculentos. Lita, com a boca cheia, pergunta se nosso prota não vai também e ele responde que não está com muita fome e que ela pode comer tudo. Lita fica muito feliz e continua a comer seu caranguejo delicioso e rindo à toa. Bota, vendo aquilo, fica muito feliz, mas seu estômago começa a roncar de fome e logo ele fecha a cara e pensa que não tem comida ou água suficientes para eles. Então ele resolve criar um plano de ação. No dia seguinte vemos uma garrafa de vidro sendo enchida com pingos de água colhidos da chuva. Bota diz que eles conseguiram água, mas que não em quantidade suficiente, e que aquilo não duraria mais de um dia. Novamente vemos ele pensando nos ensinamentos de seu pai MacGyver, e corta para seu pai o ensinando a como beber água do mar. Mesmo pensando ser impossível, ele presta muita atenção ao que seu pai o ensina. E ele lembra que se cortar uma garrafa dobrando as bordas para dentro você conseguiria captar a água de um copo com água do mar. Segura que lá vem ciência. A água que evapora por conta dos raios solares escorre pela garrafa e se acumula nas bordas dobradas, como o sal não evapora junto à água que fica ali é potável. Simples assim. Então vemos que nosso prota já colocou essa ideia em prática e temos várias garrafas captando a água para ele. E conseguimos que na teoria está dando certo. Nosso prota e sua irmã ficam animados e em êxtase por estar funcionando, e resolvem beber para ver se é realmente potável. Para surpresa de todos, a água não está salgada, e ficam felizes com isso, pois agora não terão que se preocupar com água para beberem. Nosso prota diz com a felicidade estampada em seu rosto que eles podem sobreviver, já que ele havia aprendido muito com seu pai MacGyver. E isso é uma boa notícia, já que ele não sabe por quanto tempo ficaram ali naquela ilha. Eles resolvem explorar toda a ilha para não se perderem e saberem tudo o que tem ali. Então nossos pequenos começam a subir a escada que seu pai um dia subiu, e Bota diz para Lita tomar cuidado. E ele ajuda a subir todos os degraus. Então eles avistam uma porta e já sabemos o que vão encontrar ali, não é mesmo? Quando olham para dentro da sala eles avistam os ossos daquelas pessoas, algumas caixas, um grande buraco na parede e uma escada que dá acesso ao andar de cima. Ao olhar com mais atenção para os esqueletos eles veem vários insetos, comendo os restos e ficam com nojo daquela vista. Lita pula nos braços de seu irmão e o agarra firmemente e diz estar com muito medo, perguntando quem são eles. Bota fala que eles deveriam morar naquela ilha antes deles. Vemos minhocas saindo deles novamente. Lita pergunta o porquê eles morreram. Mas nosso prota ignora a pergunta e diz para eles procurarem por algo útil logo e sair dali. Então ele começa a puxar os panos que cobrem as coisas e acha um galão vermelho. Ao abri-lo ele acha que é água, mas é gasolina. E fica decepcionado com isso, pois para que iriam usar aquilo? Então outra coisa chama a atenção dele. Dentro de uma caixa velha ele vê uma bomba igual a que seu pai tinha naquele dia. Então ele se dá conta que aquilo é um explosivo e é muito perigoso, lembrando do dia da morte de seu pai, quando aquilo explodiu, causando uma grande explosão matando aquele gigantesco monstro e seu pai. Bota começa a se questionar se vai conseguir ser forte e lutar contra os monstros marinhos como seu pai fez. Olhando para os esqueletos de uma mãe e seu filho ele imagina que era uma família também e se pergunta se ele será capaz de proteger sua irmãzinha para que ela não termine como eles. Cortamos para o Bota arrumando seu arpão de garfo e a Lita caçando caranguejos, que correm por sua vida. Agora nosso Bota está determinado e diz que se eles vão viver ali ele deve entrar na água de qualquer forma. E pegando a arma do seu pai ele pensa que se aquela criatura aparecer novamente ele vai usar aquilo para proteger a sua irmãzinha. Esse foi o último desejo de seu pai e ele não pode decepcionar ele de forma nenhuma. Olhando mais de perto para a arma nosso prota percebe um botão estranho e ao apertar nele a espada muda de forma e fica maior do que antes, deixando nosso Bota bem surpreso. Ele mal consegue segurar a arma que começa a soltar um vapor para o lado de trás e arrasta nosso prota para frente, o lançando bem rápido de cara em um pilar. Vemos então Bota com uma cara de dor tremenda, mas com todos os dentes.
Lita, com a janta na mão, percebe e pergunta se ele está chorando. E Bota responde que não, mas não é muito convincente. Sua irmãzinha o puxa e diz querer mostrar algo estranho que ela havia achado. Bota, confuso, a segue. Quando eles chegam no local, Prota percebe que é apenas uma porta, e não tem nada demais. Mas ao olhar com mais atenção ele percebe se tratar de um porão bem grande e fica curioso. Lita diz que os caranguejos estavam todos entrando ali, e Bota diz que vai dar uma espiada para ver se acha algo útil. Dessa forma ele pega seu arpão e desce as escadas. Lita o avisa para tomar bastante cuidado. Ao continuar descendo, Bota olha para a parte mais funda do porão e escuta um grande grunhido, o assustando e fazendo com que ele dê um passo para trás. Com uma cara de preocupado, ele engole seco, e continua a descer as escadas bem devagar. Quando Bota chega na parte de baixo do porão, logo avista um enorme peixe pulando bem na sua frente. E fica sem reação ao ver tudo aquilo. Havia um ecossistema repleto de peixes bem ali, cheio de alimentos. Ele logo se anima com tantos peixes vivendo bem debaixo dos seus pés, e sem pensar duas vezes se joga dentro da água para começar a sua pescaria. Ele repara no tamanho dos peixes, que são enormes, e se surpreende pela quantidade deles naquele local. Estão por toda parte. Ele então consegue pegar um peixe. Acho que foi o menor que tinha ali, mas tudo bem. Não sejamos gananciosos. Bota está animado com sua pesca e pensa que agora eles têm água para beber e que não vão ter que se preocupar com comida também. Ele diz que dessa forma vão conseguir viver naquele lugar por muito tempo, e que agora tudo ficará bem com a sua irmãzinha. Mergulhando mais fundo ele repara em algo estranho, e vai checar mais de perto para saber do que se trata. Quando ele toca em uma bolsa meio gosmenta, Bota percebe que é um ovo de Leviatã, e quando olha ao seu redor ele se vê em meio a milhares de ovos de monstros. E como sorte de pobre dura pouco, bem na sua frente um dos ovos começa a implodir e uma garra cheia de unhas afiadas sai bem de dentro dele. E como esperado, nosso prota entra em desespero e começa a nadar para a superfície o mais rápido possível. De repente ele sente algo agarrando sua perna e olha para trás assustado, e tem um monstro tentando puxar seu pé para baixo. Ao olhar para trás ele fica chocado ao ver a boca aberta daquela criatura, mas dessa vez ele reage e finca seu arpão nos olhos do monstro, que o solta na hora e afunda. Assim nosso prota continua a nadar para a superfície e vemos que mesmo os monstros dentro dos ovos o estão encarando. E o mini Leviatã que levou a garfada está putaço e com sangue nos olhos. Acho que não deu bom não. Bota sai da água e ao olhar para trás percebe que o monstro o está seguindo, e também está saindo da água com suas garras afiadas, e sem lhe dar tempo algum o monstro vai em sua direção, e o encara de forma assustadora. Bota balanga a espada na direção do monstro, mas acerta apenas o ar. O filhote então o ataca de forma assustadora. Mas nosso prota consegue desviar e sai correndo rumo à porta do porão, sem nem olhar para trás. Assim que ele sai do porão ele fecha a porta com todas as suas forças, mas quase é atingido pelos dentes do pequeno monstro, que é muito forte e começa a levantar a porta com Bota e tudo em cima. Então sem pensar duas vezes Bota enfinca a espada na porta gritando para ele morrer. E aqui nós vemos o nascimento do nosso protaço. Ele já está agindo no instinto. De repente tudo fica calmo e em silêncio, e nosso rascunho de protaço se pergunta se ele morreu. Ao ver pedaços de escombros ele começa a colocar o máximo que consegue em cima da porta, fazendo uma pilha de destroços, evitando assim que os monstros saiam dali. Então ele percebe que a Lita não está mais ali, e fica preocupado. Ele corre procurando por sua irmãzinha, olhando em todos os lugares e corre mais rápido quando percebe que ela não está dentro do prédio. Ao chegar do lado de fora ele vê Lita parada na beirada do prédio, quase dentro da água, olhando para frente sem expressão. Ele então grita para ela voltar para perto dele e ficar bem longe daquela água. Ao se aproximar de sua irmã ela aponta para frente e fala para Bota olhar. E lá vemos uma figura que parece bastante com seu pai segurando a sua espada, mas dessa vez já sabemos do que se trata, né? E nosso prota também. Ele logo fecha o butico, e em aflição, ele fala que aquele Leviatã colossal ainda está vivo. Sem deixar tempo para nosso prota reagir, Lita se joga dentro do bote e começa a remar em direção ao alto mar.
Ela grita falando que é o papai e que ele tinha voltado, e nosso pequeno Bota grita falando que não é ele e fala para ela voltar. E como tudo que é ruim pode piorar, os relógios começam a apitar e sabemos que isso não é uma boa coisa. Que dizer que o dia está acabando e o sol está dando espaço para a escuridão da noite, e a noite é quando todas as criaturas saem à caça. Bota se joga sem pensar dentro do mar e começa a nadar em direção de sua irmãzinha, gritando por ela. Já abaixo da água ele avista o bote onde sua irmã está, nada na sua direção, sem parar. De repente ele avista os monstros saindo do ninho, e podemos ver que são muitos. Eles não param de sair e estão nadando para todas as direções. Bota então emerge perto de sua irmãzinha e diz que não podem mais voltar e começa a puxar ela para uma ruína que tem ali perto. Ele ajuda Lita a subir ali e fala para ela se apressar. Então percebe que tem algo se aproximando pela água. Um monstro pula para agarrar ele, mas Bota consegue desviar. O monstro submerge novamente e vemos a cara de medo das nossas crianças ao perceberem uma antena fora da água. Conseguimos então ver que não é apenas um, mas agora existem vários deles circulando os dois. Bota pensa se consegue chegar na ilha maior, pois lá deve ser mais seguro, mas pensa que eles vão atacar na hora que eles tocarem na água, não dando tempo para chegar lá. Bota começa a entrar em parafuso e a colapsar de nervoso, pensando que já era para ele e sua irmãzinha. Em meio a esses pensamentos ele lembra de seu pai falando que iria proteger os dois para sempre, e lembra do pedido final dele, dizendo para proteger a sua irmã por ele. Então Bota volta com o olhar de Protaço que ele aí fala que não é a hora de desistir, ele aciona a arma de seu pai. E quando um dos monstros está para atacá-los ele se posiciona em posição de ataque. E parte para cima da criatura, a cortando ao meio. Nem ele acredita que conseguiu tal proeza, mas sem dar chance para comemorações. Outros dois monstros os atacam por trás. Então ele os golpeia pela lateral, os derrubando novamente para dentro do mar. Mas nesse momento ele e sua irmã desequilibram. E eles caem em direção ao vasto oceano. Nessa hora nosso Protaço segura sua pequena irmã e se impulsiona para o mais longe dos monstros abaixo deles. E pelo incrível que parece ele acerta dentro do bote. Velho, eu nem lembrei desse bote. Então eles percebem que os outros monstros estão atacando o que ele havia atacado. Vemos que essas criaturas são movidas a sangue. Como os tubarões. Aquele grupo de criaturas entra em frenesi e começam a atacar um aos outros bem na frente deles. Nosso prota, que não é bobo, aproveita a situação e mete o pé dali o mais rápido possível e Lita está remando aquele barco mais rápido que um motor a gasolina. Algumas das criaturas percebem que eles estão fugindo e direcionam a sua atenção para nossas crianças. Mas mesmo assim eles conseguem chegar na ilha maior. Percebem que os monstros estão bem na cola deles. Bota então percebe que talvez eles não vão conseguir subir aquelas escadas com o tamanho monstruoso deles. E ao acabar de ajudar sua irmã a subir até o andar de cima ele por via das dúvidas ele decide começar a quebrar as escadas, mas se espanta ao notar que os degraus são grossos demais para ele. Os monstros conseguem entrar dentro do prédio se contorcendo pelo pequeno buraco na parede. E logo percebem que nosso prota está ali. Eles vão em sua direção e Bota pensa que a casa caiu. Então com as criaturas chegando mais e mais perto ele começa a bater nos degraus como se sua vida dependesse disso. E depende mesmo. E quando ele pensa que a escada não vai quebrar uma das ferras agarra o degrau e começa a subir por ele. Sua irmã fala para subir rápido e se salvar, mas um dos monstros consegue acertá-lo, cortando assim as suas costas, causando uma dor tremenda. Quando então o peso daquelas feras quebra o degrau de madeira, derrubando o mais adiantado das criaturas em cima das demais. Vemos que vários degraus foram destruídos e por ora nossas crianças estão a salvo. Quando eles olham para baixo, os monstros os encaram de volta, e grunhindo eles tentam subir pelas paredes, com suas garras. O que deixa nossas crianças com muito medo e apreensivas. Até que elas percebem que as criaturas não conseguem subir. E ficam extremamente aliviadas, agradecendo a Deus por isso. Lita então percebe que seu irmão está sangrando muito, e Bota acalma dizendo que está tranquilo. Ele diz para sua irmãzinha que vão ficar ali em cima até o sol nascer e fecha a porta da sala.
Mas quando tudo parece ter acabado, aquele arrombado do primeiro monstro aparece sem nenhuma explicação bem na frente deles. E agora não passa nem Wi-Fi. O monstro imobiliza o nosso prota e abre a sua enorme boca em direção a ele. E quando vai abocanhar a cabeça dele, nossa pouco provável mais corajosa irmã acerta o outro olho da criatura com uma barra de aço. E o manda largar seu querido irmão. Isso que é amor, bichão. Nem nosso prota acredita no que está vendo, e chama por sua irmã meio incrédulo. Corta para o nosso monstro também incrédulo. KKKK, mas ele lembra que é do mal e abre seu bocão em direção a Lita, largando nosso prota de lado. E o jogando longe. O Leviatã encara nossa irmãzinha com sangue nos olhos, e não parece muito feliz. Enquanto ele olha firmemente para ela, sua visão começa a ficar turva e embaçada, e ele se aproxima bem devagar de Lita, sentindo o cheiro dela e cada vez mais perto. Conseguimos ver os dentes dele quase encostando nela. E por hoje é isso, pessoal. Essa foi a leitura dos capítulos 06 ao 10. Se gostaram ou se tiverem alguma sugestão, deixem nos comentários. Agradecemos por nos assistir e fiquem até a próxima. Fui!